Sempre vale a pena respeitar os mais velhos, especialmente quando eles são feitos de aço e mudam o rumo da guerra para sempre. Conheça o avô de todos os tanques modernos, o pequeno Renault FT. Embora possa parecer uma lata de lixo com esteiras se comparado aos gigantes de batalha de hoje, esse pioneiro em miniatura introduziu recursos revolucionários que os tanques seguiriam pelo próximo século. Nascido do impasse sangrento da Primeira Guerra Mundial, quando a frente ocidental era um moedor de carne com trincheiras e metralhadoras, esse pequeno lutador estava prestes a romper as regras. E o impasse. Origens. 1916. A frente ocidental é um inferno de lama, sangue e futilidade. Os dois lados querem romper o impasse. Os tanques começaram a entrar nos campos de batalha. Monstros metálicos desajeitados como os gigantes losangulares britânicos e o Schneider CA1 francês. Esses eram essencialmente fortalezas móveis, bestas blindadas projetadas para esmagar arame farpado e liderar a infantaria através do pesadelo da terra de ninguém. Mas o coronel Jean-Baptiste Estienne, oficial de artilharia francês inovador, tinha outra visão. E se ao invés de um tanque grande, fizermos vários tanques menores? Eles podem atacar em massa como abelhas e ainda custar menos. Estienne procurou o magnata francês do setor automobilístico Louis Renault com sua ideia. Intrigado, Renault fez um modelo de madeira em outubro de 1916, mas nada aconteceu. O projeto bateu de frente com o maior inimigo do exército, a burocracia, e o comando continuou teimosamente comprometido com seus enormes couraçados terrestres. Só depois de uma verdadeira montanha-russa de mudanças na liderança política e militar francesa é que o primeiro protótipo finalmente foi testado em janeiro de 1917. Pedidos de 150 unidades foram feitos em fevereiro. Mas a teia emaranhada da burocracia francesa exigiu mais testes em abril e maio. A produção começou de fato em setembro de 1917, quase um ano após o conceito inicial. Inovação militar no auge, pessoal. Nomeação. O veículo resultante foi batizado de Renault FT, um nome que não significa absolutamente nada. Era simplesmente a próxima combinação de letras disponível no sistema de nomenclatura interna da Renault. Alguns sugeriram de forma romântica que FT significa Fable Tonnage, ou baixa tonelagem, e também Francisco Tranti, ou cruzador de trincheiras. Mas essas são apenas lendas fantasiosas. Às vezes é chamado de FT-17 pelo ano em que foi introduzido, embora esse nome só tenha aparecido nos registros depois da guerra. Dimensões. Pelos padrões modernos, o Renault FT era comicamente pequeno, o chihuahua do mundo dos tanques. Ele pesava só 7,3 toneladas, ou 6.589 kg. Ele tinha apenas 2,13 metros de altura e media só 3,5 metros de comprimento. Isso dá 5 metros ou 16,25 pés, se você contar com a cauda para atravessar trincheiras. Com apenas 1,71 metro de largura, esse tanque era mais estreito que a maioria dos SUVs atuais. Você poderia praticamente estacionar 3 deles em uma garagem padrão. Armamento. Como outros tanques da época, o Renault FT tinha versões masculinas e femininas. O masculino possuía um canhão Putô semi-automático 18 de 37 mm e o feminino, uma metralhadora Hotchkiss M1914 de 8 mm. Esse armamento parecia fraco perto de outros tanques da época, mas o Renault FT tinha um truque revolucionário. Suas armas ficavam em uma torre giratória, permitindo um arco de tiro de 360 graus, sendo o primeiro tanque com essa inovação. Embora carros blindados já tivessem usado torres antes, essa foi a primeira vez que uma apareceu em um veículo sobre esteiras. Esse recurso foi tão inovador que quase todos os tanques, do Tiger da Segunda Guerra Mundial ao Abrams atual, o adotaram. É como se Renault tivesse inventado o equivalente do tanque à roda, tripulação. Diferente de outros tanques da Primeira Guerra Mundial que exigiam grandes tripulações, o Renault FT precisava só de 2, um motorista no casco e um comandante atrás dele, operando as armas da torre. Confortável? Só se for como usar armadura numa cabine telefônica no calor. Mais eficiente, sem dúvida. Com placas de aço de 8 mm no casco e até 22 mm na torre, o Renault FT ignorava facilmente tiros de armas leves. Claro, um tiro de artilharia ainda o tornaria um caixão caro, mas esse é o risco de dirigir algo que é basicamente uma chaleira motorizada para a batalha. Motor e desempenho.
O Renault FT foi pioneiro em outra característica que agora é padrão nos tanques modernos: o motor montado na parte traseira. Neste caso, um motor Renault de 4 cilindros, uma fera que entregava impressionantes 35 cavalos de potência. Sim, isso tem menos potência que muitos cortadores de grama motorizados. Essa poderosa usina de força impulsionava o tanque a velocidades estonteantes de cerca de 8 km por hora ou 5 milhas por hora. Os pedestres eram mais rápidos que ele, mas isso era muito veloz para tanques de 1917. Seu alcance operacional era de cerca de 35 km ou 22 milhas. Não era exatamente um veículo para cruzar o país, mas era mais do que suficiente para o papel pretendido de apoiar a infantaria nas linhas de frente. Números de produção invariantes. Quando a produção finalmente engrenou, o Renault FT se tornou o modelo T dos tanques. Foram construídos cerca de 3.700 até o fim da guerra, tornando-o o tanque mais produzido da Primeira Guerra Mundial. Para comparação, os britânicos fizeram 400 tanques Mark V e os alemães só 20 a 7 vezes. O Renault não só liderava em inovação, mas também em quantidade. Compreendido o novo conceito de tanque, diversas variantes surgiram entre os projetistas. Versões de comando e controle FT-70 e 5BS com obuseiro e antitanque com canhões maiores. Era como ver a evolução em avanço rápido. Outros usuários. O Renault FT virou o iPhone dos tanques, todo mundo queria um. Quando a Renault não atendeu à demanda, outros fabricantes, como fábricas americanas, intervieram. Os americanos fizeram sua própria versão levemente modificada, o M1917 de 6 toneladas, enquanto ainda produziam tanques para a França. Grã-Bretanha, Itália, Bélgica, Rússia e Estados Unidos, aliados na guerra, receberam remessas. Após a guerra, o tanque e suas variantes foram para Finlândia, Itália, Japão, Lituânia, Holanda, Turquia, Romênia, Alemanha e outros países. Foi a primeira plataforma de tanque verdadeiramente global da história. Desempenho no campo de batalha e legado. O batismo de fogo do Renault FT aconteceu em 31 de maio de 1918 em Blois-Chazelle. 31 tanques apoiaram uma contraofensiva francesa e tiveram sucesso imediato. Com a perda de apenas 5 veículos, eles conseguiram incapacitar uma divisão alemã inteira. Como previsto, esses tanques sobrecarregaram o inimigo com táticas de enxame. Seu pequeno porte e perfil baixo dificultavam que fossem alvos, e a infantaria gostava deles porque atraíam o fogo inimigo, poupando os soldados. Seu tamanho compacto permitia operar em florestas e terrenos inacessíveis a veículos terrestres maiores. Apesar disso, o Renault também tinha falhas. As versões iniciais tiveram falhas nas correias do radiador e no resfriamento, mas foram muito bem recebidas. Os franceses preparavam grandes quantidades para uma ofensiva na primavera de 1919, mas as hostilidades cessaram antes disso. Depois da guerra, várias nações formaram suas forças de tanques em torno do Renault FT. Esses pequenos guerreiros participaram da Guerra Polonês-Soviética e da Guerra Civil Espanhola. Muitos ainda estavam em serviço quando a Segunda Guerra Mundial começou em 1939, apesar de já serem ultrapassados por tanques modernos. Após invadir a França, a Alemanha usou os FTs capturados com as forças de Vichy ou pela Wehrmacht em ocupação e treinamento. Conclusão: o Renault FT surgiu como resposta ao desafio de cruzar a terra de ninguém sem virar mais um cadáver na lama. Surgiu um veículo revolucionário cuja essência está em todos os tanques modernos. Sua torre giratória, motor traseiro e compartimento de tripulação compacto definiram um modelo seguido por projetistas de tanques há mais de um século. Esse pequeno ancestral pode não impressionar pela força ou tamanho, mas sua influência marcou a história dos tanques. Às vezes, as menores inovações causam o maior impacto. E o Renault FT provou que coisas boas realmente vêm em pacotes pequenos.